Amém. A igreja pode assentar. Quero convidar as crianças e os pré-adolescentes para a oração. Venha à frente, por favor. Vamos orar com as crianças, com os pré-adolescentes. Pedir para o Gilson fazer a oração para nós, só no microfone. Orar abençoando os pré-adolescentes, as crianças, que elas vão para a sala receber a mensagem. Enquanto elas vêm, o pastor Léo vai dar um aviso da juventude da igreja. Alô. Amados, sábado que vem, na Chácara Renovária, às 19 horas, nós teremos mais uma vez a nossa festa caipira, né? Um momento de confraternização, de comunhão, sempre tão preciosa para os jovens, para a igreja. A gente faz todo ano e esse ano não vai ser diferente. A gente vai novamente ter essa festa. Eu gostaria que você estivesse lá. A gente os jovens têm os ingressos, tem um pequeno valor para a gente, para contribuição nessa festa. E eu quero contar com cada um de você, mesmo que esteja frio. Quanto mais frio, melhor, que vai ter uma fogueira bonita ali, né, Alexandre? Então a gente se aquece, é bem gostoso. Venha e participe conosco. Obrigado, pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Peço agora, Senhor, que o Senhor abençoe essas crianças, que elas, através do pastor Alexandre, possam ter a palavra, Senhor, Amém. De acordo com do que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Abençoa também a palavra, Senhor, do pastor Reginaldo, que ela possa vir a tocar nosso coração. Em nome do seu Filho amado Jesus, agradecemos. Amém. Amém. As crianças podem ir, vão devagar para não cair, ter perigo. Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Abramos a palavra do Senhor Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvamos a Deus pela sua vida, você estar conosco nesse culto de adoração ao Senhor. A irmã Maria Helena, que Deus abençoe também, em nome de Jesus, toda a sua família. Atos, capítulo de número 9, eu quero ler a partir do verso de número 10. Atos 9, de 1 a 9, fala da conversão de Saulo, mas eu vou ler a partir do verso de número 10 em diante. Atos 9, 10 em diante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus?
e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Pai, fala ao nosso coração, Senhor, por meio da Tua palavra, palavra ora lida, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Tenhamos a iluminação do Senhor para entender e compreender e assimilar a Tua palavra em Cristo Jesus, é que oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de usar o texto ora lido para a nossa edificação nesta noite, para o nosso crescimento espiritual em nome de Jesus. No verso 31, último verso lido, fala que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ela crescia em número, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Santo Espírito, ela ia crescendo. Aqui nós temos 3 personagens que eu gostaria de, nesta mensagem, nesta noite, destacar o que acontecia aqui e gerava este temor do Senhor, este caminhar no temor, este edificar e este conforto do Espírito Santo e o resultado tão almejado e sonhado, que era o crescimento da igreja. O que acontecia? Nós temos 3 personagens principais no texto. Temos Ananias, falaremos um pouco sobre ele. Temos Barnabé, falaremos um pouco sobre ele. E temos o próprio Paulo, que então se chamava Saulo, falaremos também sobre ele nesta oportunidade. Creio que a gente pode resumir aí rapidamente, 1 hora para cada um, né? Então dá 3 personagens, 1 hora para cada um, e em 3 horas consigo pregar nessa noite tranquilamente, né? É lógico que não vou usar 3 horas, mas eu termino um pouco antes do horário programado. Irmãos, a igreja tinha paz, ela crescia, caminhava, e Deus abençoava, almas eram agregadas. É o sonho de todos nós, é o sonho de todas as células, é o sonho de toda a liderança, é o sonho das sociedades internas, é o sonho de todo cristão autêntico, verdadeiro, convertido ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós falamos do apóstolo Paulo, e quando você pensa no apóstolo Paulo, você pensa numa pessoa maravilhosa, uma pessoa que fora o maior pregador que a história já conhecera. Paulo, por exemplo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá no versículo de número 10, ele chega a dizer que ele havia trabalhado muito mais do que todos os demais antes dele, mas que não era ele, mas era a graça de Deus na vida dele. Quero destacar só essa parte do verso 10, 1 Coríntios 15, que Paulo fala que ele trabalhava muito mais do que os demais, porque ele recebeu a graça não foi em vão, e a graça o fez com que ele trabalhasse e resultados fossem colhidos. Paulo mesmo, ele escreve 13 cartas no Novo Testamento. A primeira carta é a carta mais doutrinária que existe,
é a carta aos Romanos. Se você quiser entender o que está acontecendo no universo atual, se você quiser entender o que está acontecendo aí no noticiário do dia a dia, basta você ler a primeira carta de Romanos, capítulo 1, e você vai achar e vai pensar que Paulo escreveu Romanos, capítulo 1, nos dias de hoje, nos dias atuais, vendo as manchetes da televisão, nos jornais, e ele escreveu hoje, porque é um livro contemporâneo, é um livro atualizado, porque é a palavra do Senhor nosso Deus. Depois ele escreve 1 e 2 Coríntios, depois escreve Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses. Ele escreve a Filemão, 2 cartas para Tito, Filemão, Tito. E Paulo, então, 2 cartas a Timóteo, Tito, Filemão. Ele escreve 13 cartas ao todo aí, pois foi um grande instrumento do Senhor Deus. Nesta noite especial, nós recebemos o Givaldo como membro da igreja, por meio do batismo, da profissão de fé, algo que o jovem então sonhava e esperava. Recebemos o Mateus na transferência desta igreja, para essa igreja, em nome do Senhor. Dias atrás recebemos outras famílias na igreja. Você também que foi em breve, você já foi batizado, ou em breve o será batizado também, e vai fazer parte do hall de membros desta igreja. Abrindo aqui um parênteses, nós temos aqui 2 momentos de preparo para batismo e profissão de fé, às terças-feiras, 19h30, 7h30 da noite, ou aos domingos às 10 da manhã. A terça é comigo, no domingo é com o Itamiro, o presbítero da igreja. Então, se você quiser participar, basta entrar no site da igreja e lá preencher os seus dados para que possamos aguardá-lo aqui na igreja. Mas, irmãos, o que Paulo fez e o que as pessoas fizeram para que houvesse tanto sucesso na vida de Paulo? Não é verdade? Vamos pensar nisso nessa noite, vamos pensar nisso um pouquinho. Deixa a Bíblia aberta em Atos capítulo 9, para entendermos juntos a preciosidade do texto, para assimilarmos uma mensagem prática, uma mensagem que você vai escutar hoje e vai começar a praticá-la a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Tanto aqueles que foram recentemente batizados, quanto aqueles que o serão, e você que já é batizado há muito tempo, possa entender também em nome de Jesus. Paulo não foi o que foi sozinho. Havia muitas pessoas que estavam com ele, havia uma equipe gigantesca que estava com ele. Todos nós não fazemos nada sozinho, como já diz o ditado, mandorinha não faz verão. Nós precisamos de uma equipe de pessoas que caminham conosco, nós temos aqui na igreja, os demais pastores auxiliares, os líderes de células da igreja, os ministérios da igreja, não caminhamos sozinhos. E às vezes esquecemos daqueles que caminham conosco, às vezes esquecemos daqueles que caminham ao lado dos grandes apóstolos. Por exemplo, só dar um exemplo só para você, fala-se muito, nós já ouvimos muitas mensagens sobre o nosso Redentor Jesus Cristo, e temos que ouvir muito mais, porque Ele é o único Salvador, não tem salvação fora de Jesus. Atos 4 fala que abaixo do céu não existe outro. 1 Timóteo 1,5 fala, Ele é o único mediador. João 14,6, Ele é o único caminho. Só Jesus salva, e nós falamos sobre Cristo. Fala-se muito também sobre a mãe de Jesus, Maria. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela que foi bem-aventurada, abençoada, recebeu a graça de ser a mãe do Messias, né? Uma mulher abençoada que morreu, está no céu com o Senhor Jesus Cristo, com Paulo, com Tiago, os demais apóstolos também estão no céu. Mas nós não ouvimos pregações, sobre, por exemplo, sobre José, o pai de Jesus, né? Que era esposo de Maria. Jesus é obra do Espírito Santo, mas José, não ouvimos mensagens sobre José. José foi aquele que ensinou a profissão a Jesus. Jesus era carpinteiro, ele ensinou Jesus. Foi aquele que ouviu o choro de Jesus também à noite. Foi aquele que acolheu Jesus, foi aquele que acolheu a sua esposa, né? Então José é um personagem bíblico, muito pouco falado sobre ele. Quem sabe a próxima mensagem eu prego sobre José, um homem de Deus chamado José, que foi também instrumento de Deus na vida do Messias. Mas Paulo aqui, ele teve 2 pessoas importantes para ser o que foi, para se tornar o que se tornara. Primeiramente, a pessoa de Ananias. Ananias. Paulo acabara de se converter, Paulo acabara de ter o encontro com Cristo a caminho de Damasco, e você vê com a Bíblia aberta no capítulo 9, no versículo 10, que havia ali em Damasco um discípulo, ele era discípulo, chamado Ananias. E o Senhor fala com ele, e diz assim,
o Senhor chama Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Ananias, um homem disposto a ser instrumento de Deus na edificação de um recém-convertido. Vamos falar sobre Ananias primeiramente. Um homem disposto a ser instrumento de Deus na vida de um recém-convertido. Deus fala: dispõe-te, Ananias, dispõe-te. Eu quero de você disposição. Vai à rua que se chama Direita. Ananias, ele começa a conversar com o Senhor. Ele fala: Senhor, deixa eu dizer algo para ti. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem deste homem. Eu sei que este homem chamado Saulo, ele veio aqui com cartas para prender os cristãos. Está aí no versículo de número 13, né? Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Senhor, ele começa a questionar com Deus, mas havia disposição na vida de Ananias. Eu quero fazer o que o Senhor está mandando. Eu quero fazer o que o Senhor está ordenando. Não importa o que ele foi, não importa o que ele fez. O que importa é o que o Senhor está mandando que eu faça na vida dele. Então a primeira coisa, amados, você sonha com o progresso da igreja, com o crescimento da igreja, com o avanço do evangelho, você precisa ser um Ananias. Alguém que se coloca nas mãos de Deus para abençoar um recém-convertido. Veja mais na vida de Ananias, a segunda coisa que ele faz, lá no versículo 15, Deus diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. O Senhor segue dizendo, verso 17: então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Finalzinho do verso: para que recuperes a vista e fique cheio do quê? Do Espírito Santo. Ananias foi instrumento de Deus para abrir os olhos de Paulo, para restaurar a visão de Paulo, que se chamava Saulo. Como nós precisamos de Ananias hoje. Paulo não estava entendendo coisíssima alguma, Paulo estava em dúvida de muitas coisas, e Ananias chega ali e fala: Paulo, irmão na fé, o Senhor me mandou aqui para restaurar a sua visão. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. Então Ananias é aquele cristão, é aquela cristã, é aquele homem de Deus, é aquela mulher de Deus, que se dispõe, renunciando à sua própria vontade, renunciando o seu próprio eu, renunciando às suas ideologias e filosofias, renunciando às suas indagações e questionamentos, renunciando o que pensa, o que acha, mas se entregando nas mãos de Deus para restaurar a vista de alguém. Deixa aí aberta, mas dê uma olhadinha rapidamente comigo, se possível for, ou se não, só escute a mensagem, lá em Atos capítulo 22, a partir do versículo 12, diz assim, Atos 22, 12, um homem, Paulo está aqui dando o seu testemunho em Atos 22, 12, Paulo está agora testemunhando, Paulo está falando perante as autoridades, Paulo está fazendo a sua defesa, e no verso 12 ele diz, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, diz, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista, e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens, das quais tens visto e ouvido.
E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. É um homem de Deus, na vida do recém-convertido, que ele vai para restaurar a visão do recém-convertido. Ele vai para abrir os olhos do recém-convertido. Ele vai para confrontar o recém-convertido, dizendo: você precisa receber o batismo cristão. Você precisa ser batizado. Você precisa professar a sua fé. O batismo é o ato de você dizer para todo mundo que você é cristão. Você não pode ser agora um agente secreto. Você não pode ser alguém longe do Senhor. Você conheceu o Evangelho. Você conheceu a Cristo. Você precisa se batizar. Você precisa comparecer no altar para receber o batismo. Não te demores. Lava os teus pecados. Receba o batismo agora. Um Ananias, meu amado irmão, minha amada irmã, é este homem de Deus, instrumento na vida dos recém-convertidos, os confrontando e os levando a ingressar na carreira cristã. Ananias também, em terceiro lugar, é aquele homem que ele dá uma motivação, que motiva o recém-convertido. Ele diz: Paulo, irmão, você é um instrumento escolhido de Deus. Você vai ser bênção em nome de Jesus. Deus te escolheu para proclamar as boas novas da salvação. Amém, igreja? Irmão, estão entendendo? Sim ou não? Você precisa ser Ananias, irmão. Tem muita gente que não quer ser Ananias, não. Você não pode ser um esquenta-banco de igreja ou esquenta-poltrona de igreja. Você é o Ananias. Alguém se converteu, você vai lá. Eu quero agora abrir os seus olhos. Eu quero mostrar para você o que a palavra de Deus ensina. Eu estou aqui para te dizer: você precisa se batizar. Você precisa ingressar na carreira cristã. Você precisa abraçar a fé. Mas eu também sou instrumento das tuas mãos para te incentivar. Eu quero te empolgar, eu quero trazer ânimo para você, eu quero trazer empolgação para você. Eu estou dizendo: você é um instrumento escolhido. É como o irmão, a irmã nessa noite chegar para o Givaldo, né? Chegar para esse jovem querido e amado em nome de Jesus, nosso querido Givaldo Ribeiro de Souza, né? Dizer para ele: Givaldo, você é um instrumento escolhido de Deus, você é um servo do Deus Altíssimo, hoje você professou a sua fé, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você é Ananias, irmão, quando você faz isso. Você é Ananias quando você faz isso. Atos também 9, diz para nós aí no versículo de número 17, que Ananias fora um instrumento de Deus para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. Um instrumento de Deus para encher o recém-convertido do Espírito Santo de Deus. Irmãos, estão entendendo? Sim ou não? Ananias é este homem, irmão. Você às vezes vê alguém convertido, alguém se batizar, professar a fé, alguém que está abraçando a fé. Você tem sido um Ananias na vida dele? Eu preguei de manhã sobre o verdadeiro cristianismo. Quando Jesus fala: vai tu e faz, lá em Lucas capítulo 10, vai tu e faz de igual forma. Ele fala com o intérprete da lei que ele tinha que fazer o que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Vai e faz de igual forma. Onde nós não vivemos teorias ou filosofias, nós temos que viver a praticidade, nos envolvendo com vidas, com pessoas, em nome de Jesus. Se todos nós nesta noite, se todos os membros da igreja aqui, de 10, 20, 30 anos ou menos ou mais, anos de igreja, fossem Ananias, muitas pessoas estariam hoje cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. E Ananias, por fim, amados, na vida de Ananias, ele chega em Paulo e fala: Paulo, você agora vai ficar cheio do Espírito Santo. E Paulo levanta: não te demores, receba o batismo. Ele ingressou Paulo na carreira cristã. Meu amado, nós precisamos de Ananias hoje. O mundo precisa de Ananias hoje. O mundo precisa de Ananias, que vai ser instrumentos de Deus para ver os recém-convertidos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas falemos um pouquinho sobre Barnabé, segundo personagem na vida de Paulo, que foram uma grande bênção na vida de Paulo. Olhe em Atos capítulo 9 comigo, por gentileza. Você que está com a Bíblia aberta ou apenas escute, em nome de Jesus. Verso 26, diz lá: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas, diz aí, Barnabé, olha aí, tomando consigo
levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus. Que coisa linda, amados, neste texto. Barnabé é aquele que promove a integração, é aquele que vai integrar mais o recém-convertido no meio da igreja. As pessoas estavam aqui meia boquiabertas, meio assustadas, meio aterrorizadas, dizendo: mas este homem, ele não perseguia, este homem não era uma pessoa má, este homem não era uma pessoa perniciosa, maldosa, cheia de raiva, de ira, de rancor, este homem não era ruim, este homem não era filho do capeta, este homem não era maldoso. Barnabé toma Paulo e fala: não é assim não, vem cá Paulo, venha comigo, eu vou levá-lo aos apóstolos, eu vou integrá-lo no seio da igreja, eu vou lhe apresentar para os demais líderes da igreja, eu vou te apresentar para a membresia da igreja. E Barnabé começa também, em segundo lugar, a dar testemunho sobre a vida de Paulo. Este aqui, ele tem pregado ousadamente, ele é um instrumento de Deus, Deus apareceu para ele, Deus transformou a vida dele. E Barnabé, em terceiro lugar, era aquele que dava acompanhamento para Saulo. Diz o texto, entrando e saindo, diz a palavra, estava com eles em Jerusalém, verso 28, entrando e saindo, lá estava Barnabé, ou seja, é aquele cristão de mais tempo de casa, é aquele cristão com mais experiência, é aquele cristão que ele continua acompanhando o recém-convertido no seu desenvolvimento, mas é o cristão que não faz do recém-convertido o seu escravo, não faz do recém-convertido o seu servo, mas faz do recém-convertido alguém que vai crescer muito mais do que ele. Amados, quando houve a primeira viagem missionária, você pode olhar na sua Bíblia, primeira viagem missionária, no capítulo 13, verso 2, e servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Mas você olha no capítulo 13, verso 46, aí inverte: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram. Ou seja, é o discípulo que cresceu mais do que o seu mestre, é o discípulo que se tornou melhor do que o seu mestre. Antes era Barnabé e Paulo, agora o primeiro nome é o nome mais de destaque, é o nome que está à frente, é o cabeça, é o líder. Agora muda a figura, agora é Paulo e Barnabé, porque Barnabé representa aquele cristão, aquele servo do Senhor, que ele vai interagir com os novos na fé, que ele vai integrar os novos na fé no meio da igreja, no seio da igreja, ele vai dar testemunho do novo na fé, ele vai acompanhar o novo na fé, ele vai buscar o crescimento novo na fé, e assim a graça de Deus é derramada. Irmãos, Paulo foi o que foi. É lógico que ele foi, 13 cartas escritas, grande apóstolo, pregou em todos os cantos, porque tinha um Ananias à sua esquerda e um Barnabé à sua direita, ou vice-versa. Quem dera se nós nessa noite tivéssemos um Ananias e um Barnabé aqui. Quem sabe se todos nós nessa noite virássemos, tornássemos Ananias e Barnabé em nome de Jesus. É aquele que não abandona o recém-convertido, é aquele que não deixa ele de lado, é aquele que vai integrar. Você chega numa reunião e tem uma pessoa nova na festa, está chegando lá, você não deixa ela como um peixe fora d'água, você não deixa ela sentindo ali alguém estranho no ninho, um pássaro estranho no ninho. Você vai integrando a pessoa, você vai cuidando da pessoa, para que ela se sinta parte da família da fé, em nome de Jesus. E ela vai dizer: como é bom estar aqui, como é gratificante estar aqui, porque nós fazemos parte desta grande família, a família central, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas se nós não agirmos assim, vamos viver o cristianismo medíocre, o cristianismo de anos atrás, de décadas, séculos atrás, de pessoas que iam na igreja e queriam uma bela palavra para edificar as suas vidas pessoais. E é lógico que você quer ser edificado, mas você vai ser muito mais edificado quando você partir
para edificar uma outra vida, para abençoar uma outra pessoa em nome de Jesus, pois cristianismo é relacionamento, cristianismo não é formalismo, cristianismo não é ritualismo, cristianismo é um abençoando o outro, é um sendo instrumento na vida do outro, em nome de Jesus. Isso é cristianismo, amado. Você olhar para o seu vizinho, você saber o nome do seu vizinho, do lado direito, do lado esquerdo, da frente, da rua de trás, saber o nome da vizinhança, isso é cristianismo, e acompanhar essas pessoas, apresentando-lhes a salvação em Cristo Jesus, e interagindo com elas, vivendo com elas, e as trazendo para ter esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Quando não vivemos assim, sendo um Ananias, ou sendo um Barnabé, nos tornamos consumidores de culto, nos tornamos críticos de culto, nos tornamos egoístas, que nós sentamos aqui, por exemplo, ficamos, eu quero uma palavra para a minha vida, eu quero uma palavra para o meu coração. Não, está errado. Você tem que chegar aqui e dizer assim: Deus, eu quero uma palavra, que eu vou usá-la esta semana, para a vida de alguém. Eu vou ser abençoado, com certeza, mas eu vou abençoar alguém com esta palavra, em nome de Jesus. E quem estiver perto de mim, não sentirá um peixe fora d'água, não sentirá um pássaro fora do ninho, vai sentir alguém parte da família da fé, em nome de Jesus. Amém, igreja? 13 cartas, porque Ananias estava de um lado, Barnabé estava do outro. Imagina aquele momento que as pessoas ficaram assim meio ressabiadas, assustadas com Paulo. Se Barnabé não chegasse e o levasse, dizendo: não, venham cá, este aqui é o irmão na fé, a graça de Deus desceu sobre ele é parte nossa, nossa família agora, Jesus mudou a vida dele. Se Barnabé não tivesse feito isso, Paulo poderia ter desviado, muitos crentes têm desviado, muitos recém-convertidos têm desviado, porque nós não temos sido Barnabés nem Ananias na vida dele. Se você for um Barnabé e um Ananias, na vida de todos, muitas almas serão alcançadas pelo Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? E isso tudo gerou na vida de Paulo algo espetacular. Veja esse recém-convertido, né? E como Givaldo nesta noite, recém-convertido, uma palavra para ele, para os demais recém-convertidos. Veja o que ele fazia. Atos 9, versículo 11, entremos na vida de Paulo. Atos 9, 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O recém-convertido estava orando. Ele estava buscando a mais pura e doce comunhão com Deus. É o Givaldo nesta noite assumir um compromisso, amado irmão, de orar ao Senhor mais. É você orar mais e mais a Deus. Ali, acabara de se converter, ainda estava com os olhos cegos, ainda não cheio de escamas, não enxergava nada, mas ele estava orando. Ele estava mantendo comunhão com Deus. Recém-convertido que se torna um homem de oração. Eu disse aqui domingo, se não me engano, passado, no culto da manhã, se não me engano, sobre aquela frase, Charles Spurgeon, quando perguntaram para ele qual é o segredo do sucesso do seu ministério, ele disse: o segredo do sucesso do meu ministério é que a minha igreja ora por mim, é que meu povo ora por mim. Agostinho chegou a dizer: devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Mandei essa mensagem hoje para os líderes de célula via WhatsApp hoje, em nome de Jesus, gravei antes do culto para eles e mandei via WhatsApp. Orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Orar por grandes coisas, sonhar com grandes coisas, projetar grandes coisas, mas acima de tudo, orar ao Senhor. E não há limite para o alcance da oração, exceto que estiver fora da vontade de Deus. Agora temos Paulo orando, recém-convertido orando, buscando a face de Deus, buscando a direção de Deus. Mas alguém que orava recém-convertido, mas estava com os ouvidos atentos também ao direcionamento de Deus. Diz o versículo 11, 12, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele estava atento, amados, na sua oração. Veja aí, ao direcionamento de Deus. Deus, qual é a tua direção para a minha vida?
Deus, qual é o que o Senhor tem para a minha vida, Senhor? Eu estou aqui aberto ao direcionamento do Senhor. E Saulo orando, e Deus possa para ele em visão, em oração, no momento da oração, que um homem chamado Ananias ia estar com ele, ia ser bênção na vida dele, ia restaurar a sua vista, ia ser instrumento para ser cheio do Espírito Santo, ia batizá-lo. Então, um homem que ora, recém-convertido orando, recém-convertido, aberto ao direcionamento de Deus. Muitas pessoas, você fala assim, você tem orado? Eu não tenho orado. Você pede para alguém orar, fala, eu tenho vergonha de orar em público, eu não sei orar. Irmão, o que é orar? A definição particular minha, orar é falar a Deus aquilo que está no coração. Essa é a minha definição particular. Orar é falar a Deus aquilo que está no coração. Muitas pessoas falam que não sabem orar, porque quando vai escutar alguém orar, eles começam aquela ladainha, Deus, e muda o tom da voz, né? Quando a gente brinca aqui, Deus, e vai, parece que está com frio, né? Às vezes está muito geando, está com frio. Quando eu brinquei na quarta-feira, nós estávamos lá em Israel, pedi para o irmãozinho orar e começou, Deus Pai. Eu falei, irmão, para de frescura e ora de verdade, direitinho, vai, para com essa frescura. Mudar o tom de voz para orar, não precisa essa palhaçada. Você ora do jeito que você conversa com as pessoas, porque Deus é Pai. Quando você vai conversar com seu pai, você fala, meu papai, você fala assim. A Alice vai conversar com o Alberto, fala, Alberto, você fala assim, já treme nas bases de medo dela, né? Então não adianta, fala normalmente, né? Normalmente, né? Agora vai orar, muda a voz, ou vai orar Deus transcendente, imanente, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus da doutrina labissariana, infralabissariana, Deus do milênio, Deus da metafísica, da epistemologia. O cara fala, que negócio é esse de comer? Eu não sei orar. Orar, amado, não é falar bonito. Orar é abrir o coração diante de Deus, amém, igreja? Abrir o coração diante de Deus. Você abre o coração. Paulo está orando. E orando diante de uma oração simples, básica, Deus começa a revelar para ele o que fazer. E o que o recém-convertido está fazendo agora, no versículo 20, e logo pregava. Paulo agora está pregando. O Givaldo começa a pregar, Givaldo, né? Em nome de Jesus, meu jovem, começa a pregar lá no bairro, viu? Lá no Tarumã, começa a ministrar lá, tem muita gente lá boa lá, começa a pregar, e gente ruim também, e os ruins vão ficar bons, e os bons vão ficar melhor ainda, né? Começa a pregar em nome de Jesus. É o recém-convertido que está orando, a voz de Deus já está pregando, é o que você está recebendo, você está passando, amém, irmãos? Tem gente que está tão gordo, espiritualmente falando, que só recebe, nunca compartilha. Daqui a pouco vai explodir de gordo que está espiritualmente, né? Está sobrecarregado. Ai, tanto conhecimento que eu tenho. Não, começa a pregar, começa a anunciar o Evangelho. Agora, na pregação, uma única coisa não pode faltar: saber quem é Jesus Cristo e afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Diz a palavra, olha bem que lindo, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus, verso 22, finalzinho, demonstrando que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. É o recém-convertido, tem que saber quem é Jesus. Tem que falar para as pessoas, Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E naquela época as coisas eram difíceis, eram complicadas. Cada época tem sua complicação. Não há época, eu mudar minha frase aqui, não existe épocas difíceis. O que existe são pessoas covardes, que não têm coragem de fazer diferença no mundo em que vivem. Não tem época difícil. Cada época tem suas facilidades, as suas dificuldades. O que existe são pessoas corajosas, destemidas, cheias de unção, para fazer diferença em nome de Jesus. Amém, igreja? Você seja um corajoso em nome de Jesus. Seja um homem de Deus, em nome de Pai. O mundo está tão difícil, está complicado demais. Ai, que situação difícil. Não tem nada de situação difícil, não. Ai, que crise, não aguento mais essa crise, irmão. Crise, no ditado chinês, quer dizer o seguinte: abismo ou oportunidade. Use a crise para o seu crescimento. Use a crise para o seu desenvolvimento. Use a crise com criatividade para crescer, para progredir, para ir para frente. Não ficar se lamentando por causa da crise. Não existe crise. Existem pessoas covardes, que não têm coragem, que não têm sonhos, não têm projeto. Use a crise para o crescimento. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, igreja? E ali estava Saulo. Jesus é o Cristo.
As pessoas falaram assim, vamos matar esse homem, vamos matá-lo, porque não dá certo, vamos dar fim nele. Ele continuou pregando, porque ele se fortalecia. Olha o que diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Atos capítulo 9, diz para nós aqui, uma palavra bem linda e maravilhosa. Verso 17, após ele ter recebido o batismo, 20, após pregar, 22, afirmando Jesus Cristo é o Senhor. No verso 23, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram em tirar-lhe a vida. Aí diz a palavra do Senhor Deus para nós aqui, no versículo 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e o colocaram num cesto, descendo pela muralha. No verso 30, e tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. É um homem, quando faz a obra de Deus, ele recebe a proteção do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? É a igreja protegendo. Vamos proteger os recém-convertidos, porque o diabo vai se levantar contra eles, o mundo vai se levantar contra eles, mas nós vamos proteger em nome de Jesus. E o verso 22, caminhando para o encerramento, para não cansá-los, diz assim o verso 22, Saulo, porém, o quê? Mais e mais se fortalecia. Ou seja, é aquele que ele fala assim, eu vou me fortalecer cada vez mais. Eu estou crescendo. Meu irmão, não é porque um dia você se batizou, não é porque um dia você professou a sua fé, agora você cruza os braços, não, começa a orar novamente, começa a proclamar a mensagem novamente da salvação, começa a falar de Jesus para as pessoas em nome de Jesus, começa a dizer quem é o Cristo da sua vida, fale do amor de Deus, fale da graça de Deus. E se fortaleça dia após dia, porque o mundo quer te enfraquecer, o mundo quer te acovardar, o mundo quer que você venha retroceder, mas se você fortalece em Cristo, você vai ser um grande homem de Deus em nome de Jesus. Por um lado, Ananias dizendo, eu estou aqui para restaurar a sua visão, eu estou aqui para ser um instrumento de ficar cheio do Espírito Santo. E Paulo dizendo, eu estou orando, eu estou buscando direção de Deus, eu estou pregando, eu estou me fortalecendo. E Barnabé do outro lado dizendo, Paulo, vem cá, eu vou te levar aos apóstolos, eu vou te apresentar à igreja, eu vou dar testemunho de você, nós vamos fazer uma viagem missionária juntos, nós estamos juntos, Paulo. E Paulo, 13 cartas, porque ele não se acovardou e teve pessoas formidáveis, abençoadas ao seu lado. Talvez você diga assim, ouvindo esta palavra, mas pastor, eu nunca tive um Barnabé do meu lado, eu nunca tive um Ananias do meu lado. Aí eu devolvo a pergunta para você dizendo, você já foi um Ananias e um Barnabé na vida de alguém? Já foi um Ananias e um Barnabé na vida de alguém? Se você for um Ananias e um Barnabé na vida de alguém, haverá Barnabés e Ananias na sua vida em nome de Jesus. Se você ora como Paulo orava, você enuncia a palavra como Paulo anunciava, ou você gosta de apenas do culto de domingo à noite na igreja? Ou quando vai lá para o Facebook, posta um monte de bobagens e nada do cristianismo, nada do evangelho, nada das coisas de Deus, aquelas besteiras que alguns crentes tapados põem lá dizendo, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou aborrecido, porque as carinhas tolas, meu irmão, está cheio do Espírito Santo, então mostre para as pessoas a graça de Deus tomada, que está sobre você, em nome de Jesus, amém? Tem muita gente que está triste, está aqui feliz. A Maria Helena passou por um momento difícil, aí está aqui alegre, ela sorrindo lá, né, do lado do Neron, lá, sorridente, lá, né? Porque a graça de Deus está sobre ela. O presbítero Edson está aqui em nome de Jesus, os demais irmãos, e estou triste hoje que está muito frio, né? Que isso, irmão, graças a Deus pelo frio, graças a Deus pelo calor, graças a Deus por tudo, em nome de Jesus, e vamos servindo a Deus em Cristo Jesus, amém, igreja? Crentes novos, oração, pregação, fortalecimento, saber que é Jesus Cristo, crentes de mais de idade, levar as pessoas ao crescimento, a serem cheias do Espírito Santo, a integrá-las na fé, a caminhar com elas, a haver crescimento na vida delas. Ah, pastor, nunca ouvi uma mensagem dessa. Eu achava que esse papel era do pastor. Pastor não gera ovelha, pastor cuida e ministra. Agora os irmãos que têm que fazer isso dia após dia em nome de Jesus, pois só o grupo que está aqui nesta noite, mais de 300 pessoas aqui nesta noite, nós só nesta noite, nós podemos alcançar mais de 10 mil pessoas essa semana. Um conversa com um, com outro, 10 aqui, 50, 100, vai somando tudo, dá um monte de gente,
Agora você fica chorando, por que a igreja não cresce? Por que a igreja não avança? Eu contei de manhã, eu vou repetir uma história aqui de manhã. D.L. Moody foi chamado para participar de um congresso sobre como alcançar multidões. Tecladista Marcelo, pode celular para nós, o nosso tecladista oficial, né? Como alcançar multidões. D.L. Moody. Era um congresso, o povo ia se reunir no congresso para ouvir como alcançar multidões. D.L. Moody chegou antes. Ele foi numa caixinha, pegou um caixote na rua, chamou o músico, pediu para o músico subir em cima do caixote, o músico subiu em cima do caixote, disse, canta aí. O músico começou a cantar, as pessoas começaram a vir. Moody deu uma palavra para eles e disse assim, agora eu queria convidá-los a ir para um auditório que nós temos aqui. Deixa só ele, pastor, não se vai atrapalhar ele, está bem bonito lá, né? Ele está estreando hoje, mas fica no prontidão, né? Ele disse assim, eu vou no auditório, quero que vocês vão comigo. E Moody lotou o auditório, e ele pregou para as pessoas, pregou a palavra, o evangelho. E quando ele estava quase no final, os congressistas estavam chegando. Aí Moody disse assim, irmãos, eu vou parar a mensagem, porque agora o pessoal do congresso está chegando para discutir como alcançar multidões. Então vamos sair, vamos deixar de discutir como alcançar multidões. Deu para entender? Nós não ficamos discutindo como alcançar multidões. Congresso não gera nada. O que gera são vidas, base. Você sendo bênção na vida de alguém. Moody sozinho lotou o auditório. E lotar o auditório de liderança para saber como alcançar as multidões. Moody sozinho lotou o auditório, sozinho. Um pastor disse para nós, numa ministração, que um líder ia pregar sobre o bom samaritano, sermão de prova sobre o bom samaritano. A sala ia falar sobre o bom samaritano, e tinha umas pessoas caídas, eram na verdade atores que ele contratou, ficaram caídos na beira da igreja, na porta da igreja. Ninguém deu atenção para aqueles, e foram falar de bom samaritano. Cristianismo não é teoria, cristianismo é envolvimento com gente, é prática em nome de Jesus. Não importa o quanto de Bíblia você conheça ou deixe de conhecer, o que importa é quantas pessoas têm dito Jesus Cristo é Senhor. Você pode dizer, eu não sei sobre a predestinação. Pergunto para o pastor, ele sabe, ele é estudado. Eu não sei sobre muitas doutrinas, mas eu sei que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sei que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sei que Jesus quer transformar a sua vida. E você quer ter um encontro com Jesus? Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus na vida de você. Irmão, muita teoria, pouca praticidade. Muita ortodoxia, muito pouca ortoplaxia. Deus quer prática, Deus não quer filosofias. Deus quer que você saia daqui nessa noite. As pessoas que você se envolver nessa semana, você seja um Ananias, você seja um Barnabé na vida delas. E se você acabou de aceitar o Evangelho, você dobra o joelho, busca direcionamento de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. A igreja às vezes ora, Senhor, eu quero a igreja cheia, eu quero os bancos todos tomados, mas não tem coragem de trazer uma pessoa, não tem coragem de falar de Jesus para uma pessoa, e fica criticando, e fica aí enchendo as paciências. Meu amado, vá na rua, chame pessoas, ganhe pessoas, trague pessoas, e elas vão ser edificadas em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa acordar. O avivamento é gente envolvida com gente, é gente trabalhando com gente, é gente abençoando gente em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha o que Paulo foi, mas também olha lá o Barnabé. Barnabé é o pastor Leonardo, Ananias o pastor Alexandre. Olha o Barnabé, olha o Ananias, olha o Paulo, olha o Barnabé, ele e Paulo, gente do lado, gente caminhando junto, gente somando junto. Eu falei de manhã e repito aqui, para com aquele negócio, acaba o culto da manhã, quem vem de manhã, aí eu tenho que ir correndo para casa, eu não posso perder a hora do meu almoço. Deixa o almoço, querido, almoça mais tarde. Eu almoço tarde, 4 horas da tarde já estou aqui no domingo, 7 horas da manhã já estou aqui no domingo, para preparar o culto das 10. Nas 4 eu estou aqui para o culto das 7 da noite.
Envolva com pessoas, converse com pessoas. Aquela pressa, eu tenho que ir embora, tem que frio, tem que acordar amanhã cedo. Eu também acordo cedo. Quando os meus membros estão trabalhando, eu já estou acordado, não estou dormindo. Nós precisamos envolver mais com gente, precisamos abençoar mais gente. O pastor Roberto Brasileiro, antes de ser pastor, era seminarista. Pastor Leonardo, ele frequentou uma igreja em São Paulo por 5 anos, enquanto estudava em São Paulo. Ninguém, pastor Leonardo, falava com ele. Ninguém lhe deu boa noite, ninguém lhe deu um abraço, ninguém lhe deu um aperto de mão. Aí agora ele era pastor. Aí como ele era pastor e é famoso, a igreja chamou ele para falar sobre o crescimento da igreja. Ele começou a mensagem assim: se vocês vivem como viveram durante 5 anos, essa igreja jamais vai crescer. Porque eu frequentei essa igreja 5 anos, ninguém me deu um abraço, ninguém falou comigo, ninguém me deu atenção. Então você precisa acordar, ele dizia para aquela igreja lá em São Paulo, com muita propriedade, frequentou 5 anos. Talvez visitantes tenham vindo aqui, e você está tão preocupado com o seu almoço, com a sua janta, com a sua comidinha. Meu irmão, faça um regiminho, para de engordar, faz um regiminho. Abençoa os visitantes, dá um abraço neles, dá atenção para eles em nome de Jesus. Cristianismo é praticidade. Se Paulo não tivesse um Ananias, se Paulo não tivesse um Barnabé, Paulo não escreveria 13 cartas, nenhuma carta. Ele seria mais um desviado, porque ninguém lhe deu atenção. O cristianismo é vida em ação. E não adianta fazer cara feia. Cristianismo é vida em ação. Ganhar almas para Cristo com um sorriso nos lábios, em nome de Jesus. Quando Jesus chegava para as pessoas, ele dizia assim: olha, você vai para o inferno, fogo no inferno. Ele não falava isso. Ele disse: olha, Pedro, tu me amas? Respondi: rapaz, apacenta as minhas ovelhas. O amor quebrantou o coração de Pedro. Ele falou assim: Pedro, você me negou, seu safado, sem vergonha, caba da peste, seu baiano. Não. Diz Pedro: apacenta minhas ovelhas. O amor quebranta, o amor restaura. A igreja não pode ser o único exército, deixa feridos à beira do caminho. Mas pessoas estão envolvendo com gente. Nós temos uma estrutura para recolher gente, para receber gente, não para vaidade ou presunção de quem quer que seja aqui. Olha o que foi o apóstolo, quem está ao do lado dele. Maria, mãe de Cristo, obra do Espírito Santo, mas teve um José caminhando do lado dela, dizendo: eu estou com você. As pessoas poderiam apedrejar Maria naquela época, achando que ela tivesse feito coisa errada. José está ao do lado, porque a graça de Deus está sendo derramada em nome de Jesus. Eu vou em lugares, prego em vários lugares, e vejo liderança que não sabe o nome do vizinho. Aí chega na igreja, ajoelha, né, lá na igreja, vou ajoelhar aqui e ora: Senhor, faz com que a minha igreja cresça. E o miserável não sabe o nome do vizinho, não dá bom dia para o porteiro, não dá bom dia para o zelador, não dá bom dia para ninguém. É igual aquele que posta no Facebook, né? Um ótimo dia a todos na paz do Senhor. Não fala com ninguém, não abraça ninguém, não é educado com ninguém, dá no Facebook um ótimo dia, um bom dia. Ah, como eu amo a minha mamãe, eu amo minha mãe demais. Não tem a capacidade de lavar o copo que usou, de lavar as peças íntimas que usou, deixa jogar no chão. Ah, como eu amo a mamãe no Facebook. Amados, faça um jejum de Facebook, que tem isolado pessoas, e comece a envolver com pessoas em nome de Jesus. Aí as pessoas com as quais nós vamos abençoar, elas serão um Paulo na vida, um apóstolo, um ganhador de almas em nome de Jesus. Pastor, eu só quero vir aqui ouvir a mensagem, ir para casa satisfeito, glória a Deus, aleluia, louvado seja o anjo Gabriel, Miguel e os demais anjaiadas. Está errado, querido. Cristianismo é prática. Cristianismo é incentivar o outro a continuar na carreira cristã.
Talvez você que está sentado e não sabe o nome que está do seu lado. Cristianismo é envolvimento. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé neste momento. Está gostando do tecladista nosso? Continua, irmão. Você não vai tocar violão, pode guardar teu violão. Isso é só apoio moral. Isso é o Barnabé do lado dele. Talvez você nunca foi um Barnabé. Talvez você nunca foi um Paulo. Talvez nunca foi um Ananias. Você deixou de orar, deixou de anunciar, deixou de se fortalecer. Mas você que sentiu tocado nessa noite, e você quer mudar essa história, e consequentemente vamos mudar a história da Igreja Central de Cascavel, porque eu vejo multidões entrando aqui. Nas quartas temos tido mais de 100 pessoas nos cultos de quarta-feira, mais de 100, e vamos ter muito mais, porque pessoas estão se envolvendo com pessoas. Quem nem gosta daquela igreja lá do passado, aquele culto à luz de vela, já foi. Hoje é envolvimento prático em nome de Jesus. Às vezes as pessoas saem tão correndo, não tem paciência de esperar no estacionamento um carro sair, que está fechado, fica bravo, nervosinho. Se você fica bravo, nervosinho lá, vem aqui conversar comigo, que eu vou te dar a mansa leão em você. Amor por azul. Nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso lado e dizer para elas: Deus tem um plano para a sua vida, porque estou orando, buscando direcionamento dele. Quando Paulo orava, cego, sem saber o que fazer, Deus revelou na oração o que ia acontecer, quem lá ia e o nome de quem ia. Olha a soberania de Deus. E foi Ananias. E Paulo nunca se acovardou. E no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor reto juiz dará, não só a mim, mas a todos. Se você nesta noite ouviu a palavra, quer junto comigo mudar a história da igreja e vermos multidões aqui, fale menos e haja mais. Se cada um já trouxer alguém para o domingo que vem, na quarta que vem, vou pregar sobre um batismo, ou um mergulho, o 5º mergulho de Naamã, você não pode perder. Você trazer alguém vai ser fenomenal, em nome de Jesus. É por isso que quando falamos com as células, elas têm que se multiplicar. Não vira grupinho fechado, não presta para nada. Ela tem que crescer. Senão a cresce, acaba, começa outra. E nós temos que envolver com vidas em nome de Jesus. Não para amaciar o ego de quem quer que seja. Jesus poderia ficar com 12. Ele quis todos nós. Ele poderia ficar só com o povo de Israel. Ele abriu para os gentios, para os samaritanos. E quando nos envolvemos com as pessoas, o verso 31 se cumpre: paz em todo canto, caminhando, edificando, temor de Deus, conforto do Espírito Santo, crescimento em número. Em número. Alguém postou uma foto de uma igreja, de um congresso aí da SAF, sinodal, de tal lugar, não sei de onde. Aquela entrada bonita com bandeiras, mas não tinha ninguém no auditório. Para que as coisas de entrar com bandeira, não tem ninguém? Primeiro entrar com as pessoas, põe entre a bandeira, entra com o que quiser, mas põe o povo lá primeiro. Eu perguntei: cadê o povo? A resposta é que aqui só estão os eleitos. Foi eleito desse jeito, eu não quero ser. Porque no céu haverá multidões, em nome de Jesus. Se Deus tocou no seu coração, quer ser um Ananias, quer ser um Barnabé, quer ser um Paulo, eu quero
quero desafiar a vir aqui diante do altar para a oração final. Aí vamos encerrar o culto. Ao som no teclado. Quero que você saia do seu lugar, venha diante do altar de Deus. Venha aqui diante do altar. Você que é líder, não líder, você que é membro, não membro. Eu quero ser um diferencial na vida de alguém. Eu sou o primeiro a estar aqui no altar. Eu, pastor Léo, Marcelo, somos os primeiros a estar aqui. Quero que você venha diante do altar nessa noite. Você que Deus está mudando a sua concepção, Deus está mudando o seu pensamento, Deus está mudando o seu modo de pensar, Deus está te levando a viver verdadeiramente igreja. Sai do seu lugar, venha mais pertinho. Deus, vem mais perto. Sempre quando vier à frente, vem mais perto da escadaria, por gentileza. Aí dá mais espaço para os demais irmãos. Não precisa ter medo. O pastor Léo vai virar os retornos para vocês poderem ouvir. Diga, eu quero ser um Ananias. Eu quero ser, Senhor, um Barnabé. Eu quero ser, como diz a tua palavra, um Paulo. Eu quero ser alguém que abençoa vidas. Deus não quer rituais. Deus não quer formalismo. Deus quer vida. Deixa eu dizer algo para você. Vai entrar visitantes aqui que não vai entender absolutamente nada do que eu falei. Nada. Mas vai entender quando você der um abraço nessa pessoa. Dizer que bom que você veio estar conosco. E isso vai fazer toda a diferença. Aí no próximo culto vai entender a pregação. No próximo culto vai entender o louvor. Mas aí a pessoa vem só por causa de um abraço, só por causa de uma atenção. E nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. Muitos falam, não vou naquela igreja que é a igreja dos ricos. Eu digo, aleluia, se é profecia que caia. Mas ricos da graça de Deus em nome de Jesus. Deus está mudando a história dessa nação. E pode mudar através desta igreja. Deus tem um plano, eu creio, maravilhoso. Assumimos esse dia a liderança de 5 presbitérios para pastoreá-los e levar a visão de crescimento. Deus está mudando a história. Aqui estão os eleitos, aqui vai estar multidões. Multidões ao pé da cruz de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, a nossa oração nesta noite é a mesma oração que Abacuque fez há anos atrás. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Pai, este avivamento começa através de nós, nos envolvendo com pessoas, somando com pessoas, abraçando, cumprimentando, falando com nossa vizinhança, nos convidando para vir ao culto, orando por eles, intercedendo por eles. Que a nossa paixão, ó Pai, seja por almas. Que a nossa paixão, ó Deus, seja por vidas, em nome de Jesus. Não aceitamos, ó Deus, lugares vazios. Queremos multidões, porque sabemos que multidões vão glorificar o Teu nome. E o Senhor não morreu, Jesus não morreu para grupinho pequeno. Ele morreu para todos. E aqueles que o aceitarem vão fazer parte dessa grande família. Mas como que alguns vão aceitar se nem estão ouvindo? Se nem estão sabendo? E quando chega alguém que se diz cristão, quer filosofar, questionar, indagar questões de pontos teológicos, Pai, nós queremos mostrar a salvação em Cristo. O resto é consequência em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo que está diante do Teu altar. Que sejam Ananias, Barnabés e Paulos, fazendo a diferença por onde forem, por onde passarem, em nome do Senhor, Pai. Coloca a tristeza no coração daquele que vem e não consegue trazer alguém.
para que essa tristeza vá embora quando ele continuar insistindo e trazer aqui o seu visitante. E depois o outro. E a alegria será porque há muitos convidados em nosso meio. Porque aquilo que é bom para nós, nós queremos compartilhar com outros. Não queremos, ó Deus, guardar apenas para nós. Aviva, Senhor, as nossas células. Aviva os nossos líderes de células, Senhor. Dá a eles um ânimo, uma empolgação, estratégia, sabedoria, para trazer gente nova para as células. E essas pessoas abraçarem a fé em Cristo Jesus. É a oração, ó Deus, que lhe fazemos. E a fazemos de todo o nosso coração, reconhecendo as nossas falhas, a nossa pequenez, nossos erros, mas pedindo por muita graça do Senhor, por muita unção do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Escreva, Senhor, uma nova história. É a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos os amados, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dá um abraço ao seu lado. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Deus a todos abençoe. Vão na paz. Uma ótima noite aos meus amados. É a certeza de uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.